Por quê? Porque o texto está bem evidente ali. Ele foi escrito para homens, tanto é que as mulheres são citadas nos últimos mandamentos com propriedade dos homens. Não, você não vai cobiçar a mulher do próximo, não vai cobiçar o bem do próximo, a terra do próximo. As mulheres estão listadas como propriedades, no meio das propriedades dos homens. Os mandamentos não foram escritos para mulheres, foram escritos para homens porque os homens eram cidadãos. As mulheres eram as propriedades. Isso está na Bíblia inteira. Tá? Até mesmo em Cântico dos Cânticos. Não pense que é diferente. Por quê? Porque é uma situação política, sociopolítica da mulher. Inclusive, eu tenho um curso chamado Deusas Loucas e Feiticeiras, Mulheres nos Textos Bíblicos. Que a gente verifica essas questões, inclusive analisa. Eu traduzi o único texto bíblico que descreve um aborto. Tá? E Tem aí, aborto na Bíblia? tem. E aí eu traduzi esse texto e está no curso Deusas Loucas e Feiticeiras. Eu projeto o texto traduzido para o hebraico e você tem o aborto era legislado em Judá. Galera, olha essa bomba aqui que a Ângela tá soltando aqui. Essa daqui, se a outra era rasa quarteirão, essa daqui é uma desabomba, né, galera? Então, olha só, galera, eu fiquei com vontade de comprar esse curso agora, Ângela. Eu fiquei com vontade. Eu preciso dizer que não é a única vou coisa esfregar que na você cara vai... dos clientes. Vou falar aqui, ó. Aqui. Tá ali o projeto, tem o texto hebraico e não tem como evidenciar o contrário, né? De fato. Galera, tem aborto na Bíblia, galera. Olha isso, gente. Eu tô impressionado. A galera foi loucura aqui agora no chat. A galera do chat agora foi loucura. Gente, olha É só que coisa. estudar, gente. Não precisa desesperar, não precisa discutir, não precisa trazer os seus dogmas religiosos para discussão. A grande questão é, vá com honestidade pro texto. Se você não sabe hebraico, grego e aramaico, então, por isso que a gente instrumentaliza com os cursos. Daí já teve gente que, né? Mas ela cobra um curso, não sei o quê. Primeiro, tem 3 cursos gratuitos no meu canal. Então, eu tenho todo o direito de receber pelo meu... Tem o meu Instagram, Ângela Natel
Se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe. A sua opinião é muito importante. Dê a sua opinião, vá na descrição do canal, se inscreva, para que você dê a sua opinião, já que nas igrejas você não tem a oportunidade de opinar. Então, sem demagogia, sem ideologia, tranquilamente queremos ouvir sua opinião. O canal Opina aqui a sua opinião vale tudo. Existe uma equipe literária política por trás, né? Usando aquele personagem para trazer essas instruções políticas. E um apontamento interessante, eu não sei se você vai concordar, é que, por exemplo, quando te recrutarem para andar uma milha, você tem que andar 2 milhas, milha é a unidade de medida romana, né? Então, assim, é um personagem claramente que está fazendo ali uma campanha política dentro do contexto do primeiro século para Roma, não é isso? Sim, inclusive, no meu curso de leituras do Novo Testamento, que a gente analisa os 4 evangelhos canônicos, gente, nenhum evangelho foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Nenhum. Ou seja, ninguém viu esse Jesus, desses que escreveram. Aí os crentes aqui vão loucura. Mas isso é datação. Isso é datação. Os crentes vão loucura agora, né? Eu demonstro isso no curso de leituras do Novo Testamento. Escritos depois da destruição de Jerusalém, depois de 70, ou seja, ninguém teve contato com esse Jesus, desses evangelhos. Tá? E você tem exatamente a posição sócio-histórica, política dessa comunidade, refletida na personagem Jesus do evangelho que essa comunidade redigiu. E aí você tem a Isso é caracterização muito da sério. comunidade que redigiu Política e religião depois de Jesus. deve se misturar, Então, dê quando sua você lê o opinião. Evangelho, você não está lendo sobre Jesus, você está lendo sobre quem era essa comunidade que criou esse Jesus dessa forma. Da mesma maneira, quando os progressistas falam desse Jesus aí, você não está falando sobre Jesus. Você está falando desses pastores líderes progressistas que querem voto em nome desse Jesus. Tá? Porque falando de político não, gente, pergunta se esses pastores não concorrerem em nenhuma eleição. Pergunta. E aí você vai perceber que os interesses, os discursos vão de acordo com a onda. Né? Da mesma maneira que a gente fala do presente passado, a gente tem que falar, por exemplo, de ontem para hoje, o que aconteceu no discurso? Eu não preciso mencionar o discurso do presidente. De comparar criminosos com pessoas com deficiência. De dizer que são pessoas com problemas na cabeça. Pesquisem aí o discurso do presidente atual. Então, gente, a gente não pode receber tudo acriticamente. Você abraça uma bandeira e pronto. Tudo o que a pessoa falar está valendo. Nós somos pessoas, nós temos cérebro, nós podemos pesquisar, nós podemos verificar e perceber que preconceitos são reforçados através do discurso A coletivo. sua opinião é importante, é democrático. Pode ser quem for. Respeitosamente, você tem o direito de opinar. Aqui você opina, dê seu like. Em qualquer instituição, você tem o direito de opinar e não aceitar as grosserias da vida. Faz com que as pessoas não saibam dessas informações. Mantém as pessoas na ignorância da história de redação desses textos, do contexto desses textos. Mantém as pessoas acreditando que aquele texto está falando para elas se contentar com a vida dela como ela está hoje. Isso. Aí condiciona a pessoa, tipo assim, a gente vê do início ao fim da Bíblia, condicionando a mulher, né? Condicionando o trabalhador, né? Por exemplo, quando Jesus fala, vós os
você gostou, dê seu like, compartilhe e dê a sua opinião, que é mais importante. Valeu!